Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre campo elétrico. Então o professor Matheus ele já preparou um material em PDF com bastante detalhes e explicações, né, sobre esse conteúdo de campo elétrico. Eu vou fazer aqui a aula conceitual e depois um outro vídeo resolvendo 2 exercícios para vocês terem como exemplo, certo? Então vamos lá, o que é o campo elétrico? Vocês já ouviram falar? Vamos fazer um exemplo: campo. A palavra campo, o que remete a vocês? Campo de futebol, né? Então, o campo é um espaço amplo, um campo. Campo de atuação. O meu campo de atuação é na educação, então é um espaço amplo onde eu posso atuar de diversas formas, certo? E na física a gente tem outros 2 exemplos de campos, que é o campo gravitacional, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, e o campo magnético, que vocês ainda vão estudar na 3ª série, mais para o final do semestre, tá? Do 2º semestre. Então vamos fazer a analogia entre campo elétrico e campo gravitacional. O campo gravitacional é um campo de força que ocorre ao redor de corpos que possuem massa. Então, corpos massivos, eles têm ao seu redor um campo de força. Essa força, chamada força gravitacional, ela é de atração. Então, 2 corpos que possuem massa, aqui no caso M1 e M2, eles vão se atrair. E é o que acontece com a Terra, por exemplo. A Terra, por ser um corpo muito massivo, ter uma massa muito grande, ela tem também um campo gravitacional muito forte. E esse campo gravitacional, ele gera a força gravitacional, que é uma força de atração. E ocorre a atração de outros corpos que possuem massa em direção à Terra. Por isso que tudo que a gente tem, né, que a gente solta, por exemplo, vai em direção à Terra. É atraído pelo campo gravitacional da Terra. Ok? O campo magnético também é um campo de força. Então, ao redor de materiais magnéticos ou materiais que possuam propriedades magnéticas, como um ímã, por exemplo, ao redor desse material surge o campo magnético e ele gera a força magnética, que pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos polos dos ímãs, ok? Isso a gente vai estudar melhor mais adiante. E ao redor de cargas elétricas surge então o campo elétrico. O campo elétrico é um campo de força, ou seja, é uma grandeza vetorial. A gente já viu na aula passada sobre força elétrica a questão do vetor, né? Da força elétrica ser um vetor. O campo elétrico também é um vetor, então ele é representado por setas, e essas setas indicam a direção e o sentido do campo, tá? O campo ao redor de uma carga elétrica positiva, ele é um vetor que se afasta dessa carga. Então, a gente vê aqui as setinhas saindo da carga positiva, tá? E ao redor de uma carga negativa, o campo elétrico ele é um vetor que se aproxima da carga, tá? Então, a gente vê aqui as setinhas entrando na carga negativa. E aí, a gente tem aqui, ó, cargas positivas, o vetor campo elétrico sai. E cargas negativas, o vetor campo elétrico entra, tá? Então, o que a gente tem que saber disso aqui? Que o campo elétrico é um vetor, possui módulo, direção e sentido. O módulo a gente calcula com a fórmula do campo elétrico, que vocês têm lá no material em PDF, tá? E a direção e o sentido vai estar relacionado com o sinal da carga. Ok? Cargas positivas, o sentido é saindo da carga. E carga negativa, o sentido é entrando. E a direção do campo elétrico, a gente vai ver nos exercícios que está relacionada com a direção da força, na mesma linha de ação da força. E aí a gente vai ver quando eu resolver os exercícios como exemplo para vocês. Ok? Então, retomando, o campo elétrico surge ao redor de corpos eletrizados ou de cargas elétricas e ele gera uma força elétrica.
Então, se ao redor dessa carga aqui eu tenho um campo elétrico, se eu colocar uma outra carga elétrica aqui, por exemplo, vai surgir entre elas uma força elétrica, tá? E aí vai depender do sinal dessa carga que eu coloquei aqui para a gente saber se essa força entre elas vai ser de atração ou de repulsão. Certo? E aí lembrando, né, que cargas de sinais iguais, a força é de repulsão, e cargas de sinais diferentes, a força é de atração, tá? Então, sempre que surgir uma carga nas proximidades, vai aparecer a força entre elas, ok? Essa força é gerada dentro do campo elétrico. Aqui, uma outra coisa bem importante sobre campo elétrico, que chama blindagem eletrostática. E o princípio da blindagem eletrostática nos diz que dentro de condutores ocos, o campo elétrico é nulo. Então aqui eu tenho um condutor, ou seja, um objeto feito de material condutor metálico, né? Mais provável que seja metálico. E quando a gente tem um condutor metálico, na superfície do condutor, as cargas elétricas elas se distribuem de uma forma uniforme. E por elas estarem de forma uniforme, o vetor resultante entre todas essas cargas aqui, ele é nulo dentro do condutor, dentro do corpo, tá? Então aqui dentro ele é zero. E aí, um exemplo disso aí é uma CPU de computador, por exemplo, né? A CPU de computador, ela é revestida de metal, então ela é uma caixa metálica e todos os componentes eletrônicos estão dentro dessa caixa metálica, uma caixa, né, oca, um condutor oco. Se houver uma descarga elétrica nas proximidades, o campo elétrico dentro desse condutor, dentro dessa caixa metálica, ele continua sendo nulo. Então, diminui muito a probabilidade de um curto-circuito, de algum problema elétrico que possa queimar os componentes eletrônicos dessa CPU, certo? Por isso que ela tem esse formato, né, e é revestida de metal, porque aí ocorre a blindagem eletrostática. As cargas ficam ao redor, né, na superfície metálica, e tudo que tiver dentro não recebe carga elétrica. Então, o campo elétrico dentro é zero, tá? E aí vem o exemplo da gaiola de Faraday. Eu quero que vocês pesquisem na internet o que é a gaiola de Faraday, tá? E pesquisando sobre a gaiola de Faraday, vocês vão responder essa pergunta aqui, ó. Por que é seguro ficar dentro do carro durante uma tempestade com muitos raios? Certo? Então, quando vocês forem devolver as atividades resolvidas, tá, desse roteiro de estudo, vocês vão responder essa pergunta, depois de pesquisar sobre a gaiola de Faraday, ok? Então respondam, se estiver chovendo muito, com muitos raios, e eu estiver dentro do carro, eu fico dentro do carro ou eu saio de dentro do carro? O que é mais seguro? O carro, ele é feito de metal, né? Então, é um material condutor. Será que é seguro eu ficar ali dentro? O raio vai atravessar? Ou será que esse carro está isolado de alguma forma? Certo? Então, pesquisem sobre gaiola de Faraday, sobre isolantes e condutores também, que a gente já comentou em sala de aula. Então, quero que vocês retomem esse assunto para conseguir responder essa pergunta. Certinho? Muito bem!